Meu príncipe, eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar de uma forma tão sobrenatural contigo. Eu queria poder explicar a presença de Deus que está nesse lugar, a paz que excede o entendimento. Mas olha, eu vou gastar tempo com a mensagem. Eu só vou te pedir um favor antes de a gente começar. Curte o vídeo, isso, é rapidinho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Cadê o sininho? Ai, meu Deus, que fofinho. Olha lá, é a casinha do Papai Noel, o sininho balançando. Se inscreve, nós já somos mais de 10 milhões de inscritos. Uau! Só Jesus, meu lindo. E lindo, se prepare, porque essa palavra vai falar com você. E por falar de palavra, vamos pro vídeo. Olha, Deus de reviravoltas. Você sabe o que é reviravolta, né? Reviravolta é assim, tava indo para um lugar, oh meu Deus, tá chegando, não tem mais como sair dessa rota, e tá chegando, e foi para outro lugar. Só um glória, vou melhorar. Olha só, tá dando tudo errado, não tem como dar certo, é impossível, acabou, não tem chance, não tem esperança. Oh meu Deus, o que foi que aconteceu? Não, vamos melhor. Tava morrendo, oh meu Deus, ninguém visita, ninguém ama, vai ficar lá. Oh céu, oh vida, 3 meses de vida, nunca mais, tchau. Meu Deus, oh, fracassou, não tem chance de retomar, a empresa faliu, acabou os negócios, o casamento foi embora, os filhos abandonaram. Só que só pode chamar de reviravolta quando aquilo que se acreditava não acontece. Vou melhorar. É reviravolta quando toda lógica é contrariada. É reviravolta quando aparece uma palavrinha chamada milagre. Tinha tudo para dar errado, e aí o Senhor chegou. Muito obrigado, Jesus. Eu não sei você, mas eu sou uma reviravolta sinistra do Senhor. Um carro desgovernado, sem futuro, vida destruída, não tinha para onde correr. O Senhor Jesus chegou. Estou em Florianópolis hoje para falar de Jesus para você. Deus, quer reviravolta maior que essa, irmão? Alguém que ninguém dava valor. Jesus olhou e falou assim: olha esse pedacinho de barro aí, estou com um planinho para ele, vai dar certo. Então essa é a coisa mais gostosa. Mas eu preciso de Bíblia para te mostrar que Deus não é um Deus de minha reviravolta. Ele é o Deus da palavra, que tem reviravoltas para todos aqueles que clamam, que creem no nome dele. Amém? Bom, vamos lá. Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo de número 6, versículo de número 4 diz: e o rei disse: quem está no átrio? Ora, Ramã entrara no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Irmão, essa história é maravilhosa. É tipo série. Irmão, nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas você já assistiu uma série que você tenta ver o último capítulo antes de terminar os primeiros capítulos? Que você fica tão angustiado, ansioso para ver o que vai acontecer, que você fala assim: Senhor, não vou aguentar tanta temporada. Irmão, essa história aqui é uma temporada, um capítulo e resolve tudo. 3 amém. Acho que eu sou muito ansioso. Desculpa, vou continuar. E os servos do rei lhe disseram: eis que a mãe está no átrio. E o rei disse: deixa ele entrar. Assim a mãe entrou e o rei disse: o que será feito para o homem a quem eu quero honrar? Aí a mãe diz: penso em meu coração, a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? Ninguém. Ele está pensando que é ele. Aí ele diz: olha, o que eu quero que ele faça? Eu vou só falar. Eu quero que coloque ele no cavalo, que bote a roupa do rei, que ele entre na cidade com honra e que seja honrado. Aí ele diz: então faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu é quem ele queria enforcar. Só 2 glória a Deus. Eu acho que eu expliquei mal. A culpa é minha, Eu vou melhorar.
Havia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu é prima de Esther. Esther é a rainha, lembra? Que casou-se com o rei Assuero, porque foi uma mulher leal, temente ao Senhor, e Deus usou ela para aquele tempo. Obrigado, eu estou sendo apoiado. As irmãs, cadê as irmãs Esther aqui? Aquelas que são tementes ao Senhor, valorosas. As Miss, cadê as Miss? Sabe que Esther foi a primeira Miss? Cadê? Estão aqui em Florianópolis, amém? Cadê as Miss? Não precisa de muita fé não. Bom, aí a Bíblia diz que casou com o rei Assuero, essa mulher. E o homem que era o tutor dela, porque os pais de Esther haviam morrido, era Mardoqueu, o primo dela. Esse homem Mardoqueu era um homem de Deus. Um belo dia ele viu 2 camareiros tramando contra a vida do rei Assuero. Ele foi um homem fiel, leal ao rei. Foi até o rei e disse: querem matar você. São essas 2 pessoas. O rei foi salvo. Foi anotado, mas não foi honrado na medida certa. Um belo dia, Amã é convidado para um jantar junto na mesa de Esther com o rei. Quando ele está entrando na casa, a Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu, que você já sabe quem ele é, está na porta. E como ele é um homem de muito poder e respeito, o desejo dele é que Mardoqueu se ajoelhe na frente dele. Mardoqueu não se dobra na presença dele. Então ele fica iradinho. E aí ele quer matar o Mardoqueu. Ele vai para casa e ele é casado com uma mulher bandida quanto ele. Ele chega em casa e diz: você não vai acreditar, estava entrando agora para o jantar, o Mardoqueu não se ajoelhou, acredita? Aí a mulher dele falou: não acredito, que absurdo, mata ele, pega uma corda e enforca ele. O Amã falou: baita conselho, vou matar ele. Eu estou contando, estou sendo rápido, parafraseando. Então Mardoqueu pegou a corda bonitinho e falou: essa cordinha aqui é para o Mardoqueu, que devia ter se ajoelhado. Então agora existe um homem condenado andando que nem sabe que vai morrer, mas vai morrer. Só que a Bíblia diz que ele está indo com a cordinha dele, todo feliz, faceirinho, saltitante, para a casa do rei Assuero. Só que enquanto ia para a casa do rei Assuero, a Bíblia diz que o rei Assuero dorme, Deus dá um sonho, traz para ele algumas memórias. E ele vai consultar em crônicas para ver os registros, e encontra a história de Mardoqueu, chama alguns dos seus servos e diz: o que fizemos para honrar Mardoqueu? Aí dizem: nada. Então tive uma ideia, vamos honrar ele. Nessa hora entra o Amã com a cordinha na mão. Era para Amã, era para Mardoqueu a cordinha, ele queria matar o Mardoqueu. Aí ele diz: olha, tem um homem que precisa honrar, o que você faria a ele ao meu lugar? Aí o Amã pensa: é sobre mim. Honra ele. Faz isso aqui, ó, roupa de rei, cavalo, entra na cidade. E aí, é tão maravilhoso, eu consigo imaginar a cara do Amã. Faz tudo isso. Aí o rei Assuero olha para ele e diz: então fala só para você quem é. Aí ele assim: não, é o Mardoqueu. Irmão, não é possível, você não está vibrando. Eu estou aqui: Mardoqueu, o Mardoqueu ia morrer e agora vai ser honrado por aquele que queria matá-lo. Não, lindo. Ele ia morrer e aquele que disse que iria matá-lo deu a ideia para honrá-lo sem saber que seria para o Mardoqueu. Irmão, Deus é tão criativo que irrita. Deus, ele pega uma história destruída, pega um caos completo e diz: tenho uma ideia. Meu Deus. Obrigado. Bom, Senhor, nessas horas eu pensei que ia ter gente pendurada no teto já, Senhor. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Então quando começa a cronologia, quando começa a genealogia, quando começa os negócios de côvado, a minha cabeça vai para qualquer lugar do mundo, menos para aquela parte. Mas quando começa uma fofoca, irmão, meu Deus do céu, André, quando começa essas partes boas, eu já falo: ai meu Deus do céu, eu sou do time Mardoqueu, hashtag Mardoqueu até debaixo d'água. Mas irmão, é maravilhoso. Só que a questão é que quando você olha para a Bíblia, você vê que a história bíblica está cheia de reviravoltas. Pessoas que estavam condenadas, que não havia futuro para elas, e Deus entrou na história.
Meu Deus, eu vou melhorar. A minha percepção é que o Deus que a gente serve é o melhor atleta de todos, que chega no final do 45 do segundo tempo, nos acréscimos, e faz um golaço absurdo. Irmão, o negócio é que até ele chegar a gente tá assim, ó, acabou, não vai dar certo, ó céu, ó vida, ó azar, não tem chance, não tem como, já perdeu, não vai pra frente, o casamento acabou, o casamento foi embora, a empresa faliu, os filhos abandonaram. E aí de repente a Bíblia fala que ele entra na história, e quando ele entra na história, o jogo que estava perdido dá uma virada absurda, e a esperança que estava acabada é renovada, o sorriso vem no rosto, e quando a gente vê, a gente está comemorando o impossível e celebrando o nome de Jesus pelo milagre. Eu vou te falar um negócio lindo. É a coisa mais maravilhosa da vida. É quando você cria uma expectativa e a expectativa é frustrada, mas não para pior, para melhor. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tô cansado de Deus me passar uns perrengues assim. Eu sou muito metido. Então eu sou cheio de ideia. Eu tive uma ideia. Aí eu começo, aí Deus fica olhando assim, não, aqui dó, não vai dar certo. Porque tem coisas que eu quero e Deus não quer, e tem coisas que eu quero e Deus quer muito melhor do que eu quero, sabe? Aí Deus diz, não vou deixar. Ele tranca a porta, eu fico lá batendo, nossa, abre a porta, Senhor, olha que porta maravilhosa, é aqui. O Senhor diz, não querido, tem coisa melhor para você. Para de bater em porta errada, para de bater em porta que eu fechei, eu não vou abrir. A porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a questão dessa esperança é justamente para colocar dentro de você uma energia do Espírito Santo, algo que tome você, para que você comece a olhar com os outros olhos o fim da carreira. Poxa vida, é porque para mim isso aqui é olhar para a palavra e encontrar padrão. Tem coisas que não tem padrão. Agora, quando você olha para a palavra, Jesus chegando no final de todas as histórias que estavam acabadas são restauradas. Tá, vamos voltar no Mardoqueu então. A fofoca é essa. Mardoqueu foi leal ao Senhor, foi leal a Deus. A Bíblia diz que quando o Amã fica iradinho com ele, a Bíblia diz que um dos decretos que ele coloca na cabeça do rei é que os judeus sejam mortos, que os judeus sejam extirpados daquele lugar, sabe? Só que, veja, a Bíblia fala que Esther é a rainha certa, no lugar certo, no momento certo. Deus colocou ela naquele lugar. Então Mardoqueu chama ela e diz, olha, você precisa saber, eles querem destruir o nosso povo, eles vão aniquilar a gente daqui. Então ele diz, Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Meu Deus, Deus é perfeito, Deus trabalha numa cronologia perfeita, Ele não chega atrasado, Ele sempre chega no timing perfeito das coisas. Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Então, quando Esther promove o jantar e pede para o rei, ela não está só resolvendo a vida do Mardoqueu, ela está resolvendo a vida do povo dela. Não, eu vou melhorar. A reviravolta não é sua, a reviravolta sempre é do reino de Deus. Deus nunca faz algo que o fim seja você, tudo que Ele faz é para a glória do nome dEle. Eu vou melhorar. Sabe por que Ele chega no 45 do segundo tempo? Porque quando Ele chega não tem mais possibilidade de um homem dizer que o mérito é dele, que nós somos a razão, que nós somos a causa, que nós somos o motivo. Porque quando o milagre chega, Ele tira o nosso mérito e coloca Deus no centro de todas as coisas. E a gente olha e diz, eu não posso, Ele pode. Eu não consigo, Ele consegue. Eu não vou, Ele vai. Eu não podia, Ele fez, e fez perfeito. Então, para mim isso é tão claro na Bíblia, que há um esforço de Deus de colocar a gente no nosso lugar. Quando você vê Deus fazendo a guerra de Gideão, lembra Gideão e os 300? Tem muito mais soldados fortes. Deus diz, não quero todo mundo, eu quero menos. Mas por que, Deus? Eu não quero que vocês achem que é por conta da força militar que eu dei para vocês, mas é para que vocês saibam que eu sou com vocês.
Fala para quem está perto de você, fala, não é na força do teu braço. Olha para a unha, está ruída. Fala assim, não adianta ficar ansioso, ele vai chegar na hora que precisa. Bom, aí Esther tem essa ideia, ela conversa com o rei, e como ela é a mulher certa, na hora certa, no lugar certo, a Bíblia diz que o rei Assuero atende o clamor dela. O problema é que Amã é um homem livre. Amã está debaixo de um reino, mas o reino dele é superior àquele reino. Ele não se curva perante um homem, ele tem um Deus que o chamou. Entende? Ele não é um homem soberbo, ele é um homem convicto do Deus que ele serve. Ele não se prostraria a um homem qualquer, sendo que o Deus de Israel havia o chamado. Ele não tem medo do que os outros pensam, ele é um homem convicto naquilo que Deus o chamou. Então quando Amã vem esperando que ele seja ele é o judeu, irmão, ele é amado pelo Senhor, ele foi escolhido, ele está de pé de boa. Amã falou, olha, se eu fosse você... Aí o Amã está aqui, ó. Aí ele fica bolado. Eu estou só repetindo a história, mas é para só que você entenda que a identidade é a que nos assegura de viver os milagres mais poderosos da nossa vida. Quando nós nos prostramos perante aqueles que não têm o poder de resolver a nossa história, pelo medo do que vai acontecer no futuro, a gente perde o presente e o futuro. A gente paralisa na história. O problema é que a gente morre tanto de medo de como termina, que no meio da história a gente tira o controle da mão do Senhor e coloca na mão de quem não tem controle para nada. A gente vende o passe, sabe? A gente vende o passe, está chegando no final do campeonato e a gente muda de time no final. A gente sai porque perdeu 4 partidas, a gente pensa vai perder a 5ª, vai ser desclassificado. Então a gente vai embora e muda de time. A gente tenta ir para o time que está ganhando, esquece que quando Deus chega, não importa quem está ganhando, não importa quem está em primeiro, Ele muda todas as coisas e faz a partir daquilo que Ele é. Então eu vou continuar. Então agora Amã é o inimigo declarado. E o inimigo declarado é um inimigo que eu prefiro. Eu não sei você, mas eu prefiro inimigos que se declaram. Eu tenho medo de inimigos que se fazem de amigos. Pesado? Dá um climão, né? Vamos cavar mais um pouquinho? Eu não sei você, mas eu vou falar de novo. Eu prefiro o inimigo que tem cara de inimigo, jeito de inimigo, fala como inimigo, te olha como inimigo, do que inimigo que te trata como amigo, te olha como amigo. Eu amo você. Ai, que lindo. Mas quando você vira as costas, coloca uma faca atrás de você, fala mal de você, humilha você. Mas eu tenho uma notícia, meu lindo. Todo inimigo, uma hora ele aparece, e quando ele aparece, ele é envergonhado. Não, lindo, lute contra tudo, só não lute contra os amigos de Deus. Guerreie contra todo mundo, só não entre em guerra contra os amigos de Deus. Não tem como ficar de pé aqueles que se levantam contra aqueles que o Senhor chamou. Tome cuidado, lindo, porque em algum momento você pode estar se virando com aqueles que Deus chamou para algo extraordinário. E aí, lindo, duro é para aqueles que são achados lutando contra Deus. Eu não estou nem ameaçando. É só a mensagem mesmo. Bom, então a Bíblia diz que Amã tem um plano. Leva a corda, comprou a corda, fez o plano, tem a moral com o rei. Então a morte dele é certa. O que ele não contava é que Deus falaria direto com o rei Assuero. O que ele não contava é com aquilo que ele não controlava. Ele não controlava a mente do rei. Entende? Lindo. Os teus inimigos têm poderes limitados. Ai, um aleluia, eu vou dizer de novo. Os teus inimigos são grandes, são poderosos, mas o poder deles é limitado. Mas limitado ao quê? Limitado ao Senhor. Eles vão até onde Deus deixa. Quando Deus dispara, não adianta tentar patinar, não adianta tentar empurrar, meu lindo. Quando Deus coloca a mão, os inimigos são envergonhados, os inimigos caem no chão. Não importa se é uma crise, não importa se é um problema financeiro, não importa se é uma depressão que tenta atacar você. Quando Deus chega, Ele coloca a mão e diz: ei, vaza, vaza, vaza todo mundo, vaza, 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 acabou, acabou, acabou. Eu cheguei, agora é a partir do que eu sou, não
a partir do que vocês construíram. Entende? Aí o Amã, ele vai ser usado por Deus para dar a ideia melhor possível. Ele diz: olha, eu quero que faça isso, aquilo é bom, ele é bom de detalhe. Eu quero que seja roupa real. Uau, porque ele tá se imaginando. Enquanto ele fala isso, ele está se imaginando. Imagina eu com a roupa real. Imagina eu em cima de um cavalo, entrando na Pérsia, e todo mundo dizendo: uau, que isso, hein, Amã? Isso é sinistro, hein? Só que ele estava fazendo um plano para o bem do inimigo dele. Eu vou melhorar. Quando nós estamos com o Senhor e o Senhor está do nosso lado, os nossos inimigos, tramando o nosso mal, estão planejando o nosso bem. Não, eu vou melhorar. Irmão, o inimigo vira funcionário de Deus quando é para abençoar você. Ele não passa nem da experiência, mas ele vira funcionário, ele trabalha. A Bíblia diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo os seus propósitos. Então o inimigo tem as carteirinhas dele assinadas. Três pegaram. Aí Jesus, deixa. Aí o Amã, eu não gosto do nome dele, eu prefiro Mardoqueu. O Amã, ele dá todas as ideias e aí ele descobre que é para o inimigo dele. E sabe qual que é o negócio? É ele que tem que levar o cavalo. Ai, irmão, você não pegou. Veja, ele tem que... Sobe Mardoqueu no cavalo, pelo amor de Deus, sobe. Mardoqueu, calma que a minha roupa é bem pesada, eu tenho que ir de boa. Aí ele sobe no cavalo. Aí o Amã falou: vou ter que ir com você agora aqui, entrar no meio da cidade. Tá, mas eu que estou puxando no cavalo. E o inimigo tem que servir o propósito de quem está no cavalo. Daí... Não, então eu vou declarar uma palavra de Deus sobre você. Tudo aquilo que Deus tem para você acontece no plano perfeito e na hora certa. Aí você se pergunta: e os meus inimigos, eles trabalharão ao teu favor. Eles trabalharão ao teu favor. E toda palavra lançada, toda guerra gerada, toda crise estabelecida será envergonhada pelo poder que há no Senhor Jesus. E nenhum desejo dos seus inimigos prevalecerá contra o plano que Deus tem sobre você. Orações contrárias não funcionam. Palavras de maldição não têm poder sobre você. Ataques desgovernados não terão o poder de te parar, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Toda flecha lançada contra você será defendida pelas mãos do Senhor. E isso é a promessa bíblica. Quando Ele chega, Ele garante: ninguém tem o poder de parar. Eu vou dar nome para os teus inimigos. O diagnóstico não vai conseguir te parar. Crises financeiras não vão conseguir te parar. Enfermidades não vão conseguir te parar. Pedras no caminho não vão conseguir te parar. Adversários que se levantam não irão te parar. Mas vai parecer que está dando tudo errado. Até a hora que ele diga: cheguei. Quando Jesus chegou na história da viúva de Naim, o filho dela estava morto. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, ela estava morta. Mas todos os lugares que ele chegou aí que havia morte... Não, vamos de novo. Você está muito parado. Irmão, você já entendeu como isso termina. Você já sabe, porque eu já dei um spoiler no começo da mensagem. Então vamos de novo. Ou você vive ou nós desvive. Eu não sei se nem existe isso. Vamos de novo. Quando Jesus chegou na história da viúva de Naim, o filho dela estava morto.
Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Lázaro estava morto. Mas todo lugar que ele chegou e a morte havia governado, a vida reestabeleceu todas as coisas. Oh, meu Deus! É lindo, escute isso. Aonde ele chega, a morte não tem poder contra ele. Não importa o que estava morto na sua vida, não importam os decretos que foram lançados sobre você, não importam as sentenças, não importam as prisões, não importam as palavras. Quando ele chega, tudo que estava para acabar começa de maneira extraordinária a vivificar. O morto ressuscita, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o lindo. Só ele tem o poder de fazer. Por isso chamamos ele de Deus das reviravoltas. Ai, Jesus, que delícia. Você precisa de uma reviravolta na sua vida? Você precisa. Então feche os teus olhos. Que coisa boa, que esperança nova, como isso traz fôlego para o nosso coração. Eu precisava ouvir essa mensagem, sabe? Teve dias da minha vida que não tinha ninguém para me falar algo assim. Eu acreditava piamente que estava tudo chegando ao fim e Deus tinha algo poderoso para fazer. Deus, no nome de Jesus, eu creio que o que o Senhor vai fazer é muito melhor do que os meus olhos podem ver. Que nem o mal, que nem uma tempestade, nada nem ninguém vai conseguir parar a tua obra dentro de mim. Jesus maravilhoso, entra em socorro da nossa vida, nas nossas necessidades, Senhor. Às vezes parece que está tudo acabado, que não tem mais jeito, Senhor. Então a única coisa que nos resta é clamar pelo Senhor. Entra na nossa história, Jesus, entra na nossa vida, entra em todas as áreas da nossa história, Senhor Jesus, porque Tu és o único que tem um poder para fazer tudo novo. O Senhor é o único que não há limites para o Teu agir, Senhor. Tu é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu oro agora, Jesus, para que o Senhor entre em casos perdidos, em histórias completamente destruídas, Senhor Jesus. Casamentos completamente fracassados que serão renovados pela Tua presença. Vidas financeiras completamente destruídas, jogadas no chão, que voltarão a se recuperar e terão sucesso na Tua presença. Deus, diagnósticos de infertilidade, diagnósticos de câncer, diagnósticos de AIDS, diagnósticos de seja qual for a doença, serão curados em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que o Senhor está entrando na história. A morte não terá poder, a doença não terá poder, o fracasso não terá poder, porque maior é aquele que está conosco. Nós cremos nessa palavra no nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. As decisões que você vai tomar na sua vida nunca mais serão fora do prumo daquilo que Deus tem para a sua história. Eu quero que você tire todas as distrações a partir de agora, porque tudo que você vai ouvir tem poder total sobre o seu futuro, sobre o seu destino profético e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua história ainda esse ano. Então, meu lindo, prepara o coração. Antes, eu só vou te pedir um favor que eu esqueci. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às
5 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus para você aqui. E em breve haverão novidades. Pode ser fofoqueiro. Mas enquanto essa novidade não chega, eu quero também te deixar um convite para ser parte da nossa associação evangelística. Se você não conhece, eu vou deixar o perfil do nosso Instagram. É o nosso projeto social que ajuda milhares de pessoas através da evangelização, através das circunstâncias de tragédia e caos do nosso país. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e em breve você vai poder visitar a gente lá em Joinville para ser treinado e enviado para ser um evangelista aonde Deus plantou você. Amém? Então agora vamos pro vídeo. Aleluia! Olha, eu vou dizer para você, se tem uma coisa que pessoas normais têm medo, é tomar decisões. Eu vou te falar uma coisa. Sei você, mas tem gente que até no restaurante tem medo de tomar decisão. Você já viu? O que você quer comer? Aí a pessoa fala, decide você. E eu casei com alguém assim. Você escolhe. Vamos para onde, amor? Você escolhe. Porque nós não queremos o ônus da escolha. O ônus da escolha é que quando você assume a frente, quando você escolhe, se der certo, talvez o mérito vai ser seu. Agora, se der errado, com toda certeza, mas com toda certeza, quem foi que fez? Foi você. Na hora que o leão está vivo, ninguém quer caçar. Mas quando o leão morre, todo mundo quer uma foto do lado dele. Na vida é exatamente igual. Todas as nossas decisões são pequenos ajustes de leme que mudam a direção da nossa embarcação. Decisões erradas alteram o leme para uma embarcação que vai para um lugar onde Deus não queria. Só que muitos de nós, para não ter o ônus da escolha errada, não escolhe. E quem não escolhe, alguém escolhe por você. Quem não se posiciona, alguém se posiciona por você. E aí então, você não poderá mais cobrar o resultado de absolutamente nada. Porque quando era para você escolher, você abriu mão da escolha. Você não quis. Quantas oportunidades Deus já mostrou para você. Quantas portas Deus já abriu para você, mas você não quis. Porque dizendo sendo sábio, ou ao dizer ser sábio, esqueceu de agir com ousadia. Porque no fim não é só sobre decidir com sabedoria, mas com ousadia. Escreva isso que eu vou te falar para você nunca mais esquecer. Se você decide apenas com sabedoria, há um risco de você ficar estagnado. Se você decide só com ousadia, há um risco de você cometer um grave erro. Ou seja, o segredo não está nem na ousadia, nem na sabedoria, mas no equilíbrio delas. Porque se você for sábio e ousado, tudo aquilo que Deus colocar para você viver, você vai ser sábio para fazer com prudência, mas vai ser ousado para se jogar de cabeça pela fé que tem no Deus que te chamou. Então, meu lindo, há uma palavra poderosa sobre nós nesse lugar. E se eu fosse você agora, eu já falava para o irmãozinho do lado, te prepara. Amanhã é você que escolhe o que vem para a mesa. Começa na mesa, mas termina no destino. Termina no futuro, termina nos teus filhos, termina na tua família,
termina na tua geração, termina naquilo que os teus netos irão colher. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu já estou semeando uma vida que os meus netos no futuro vão dizer: meu avô foi um grande homem de Deus e o que ele fez mudou a geração dele. Agora, isso não significa que eu não vou errar, mas significa que toda a decisão passa pelo crivo da fé em Deus e da sabedoria que Ele colocou dentro de mim. Mas para isso eu preciso de uma palavra. Vamos caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e puros como a pomba. Eu confesso para você que isso daqui é uma coisa que nos falta muito. Normalmente, ou nós temos muito de um e quase nada do outro, mas dificilmente conseguimos ter os dois na mesma pessoa, no mesmo indivíduo. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando para os discípulos dele. Os discípulos dele entrariam nas cidades apregoando a boa nova do Evangelho. O que Jesus estava dizendo para eles é: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Vocês são inofensivos, vocês não sabem viver longe do pastor de vocês. Porque isso é uma ovelha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha de perto. Ovelhas não são animais agressivos. Ovelhas são animais extremamente dóceis. Eles não se defendem. Uma ovelha, o abatimento de uma ovelha dá dó. Ela não esperneia, ela não foge, ela fica. E isso é o que Jesus diz que somos. Porque de fato nós não somos nada sem o nosso pastor. Só um aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se alguém entende o que eu acabei de dizer e concorda comigo. Você não é nada sem o seu pastor. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a sua família, não importa o quanto você estudou. No fim lindo, Tiago 4,14 diz: o que é pois a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. Somos passageiros. Somos tão destrutíveis, destrutíveis, acho que é certo. Destrutíveis no sentido de ser destruído, que um vírus matou um monte de gente agora há pouco. Até dias atrás a gente estava escondido dentro das nossas casas com uma máscara por causa de um vírus invisível que nós que inventamos a AI, o carro elétrico, o computador, a internet, a eletricidade, o ar-condicionado, que hoje não está tão bem. Nós estávamos escondidos dizendo: oh meu Deus, não pega nós. Por quê? Porque somos isso. Só que quando a Bíblia diz que nós estamos sendo enviados para o meio de lobos, está dizendo: vocês estão sendo enviados para um lugar onde lobos destroem ovelhas, aonde lobos migalham ovelhas. A prova disso é o que nós estamos vivendo agora nesses dias. Está cheio de gente indo com um pensamento inocente, porque não entendeu a crueldade que está por trás, que não entendeu o mal que governa por trás disso. E estão indo inocentes, ó céu, ó vida, ó azar. Não sabem que o diabo está os aguardando para os destruírem. Quantos nesse carnaval não voltarão para suas casas? Eu não estou falando contra a cultura de um povo, estou falando contra o pecado de um povo. Quantos vão se perder? Quantos perderão família? Quantos? E alguém diz: não, Dave, não é bem assim. Pois é, Jesus já havia dito: nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Só que a Bíblia também diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas não devemos deixar de ser puros então como as pombas. Jesus está dizendo que dentro de nós precisa ter astúcia e pureza, precisa ter malícia e bondade. Como assim malícia, David? Malícia para enxergar o mal e fugir dele. Porque se a gente só for puro, a gente vai dizer: não, é todo mundo bonzinho, todo mundo quer o meu bem. É até o momento que você estiver sendo tragado pelo mal.
Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, Jesus está dizendo para mim e para você: vocês precisam saber que vocês estão indo para o meio do campo inimigo. Eles não amam vocês, eles odeiam vocês. Vocês não são caçadores, vocês são caça. Mas eu tenho uma palavra para você: se você for prudente como uma serpente, você não cairá em armadilhas, você não vai tomar decisões equivocadas, você não vai entrar em golpe, você não vai cair em ciladas. E se você for puro, você não vai tratar o bem como se fosse o mal. Você vai discernir aqueles que são daqueles que não são, e o seu coração vai se manter puro, e você não vai fazer com que o bem pague pelo mal. Entende? E aonde que entra decidir com sabedoria? Porque decidir passa sempre por duas coisas: pureza e prudência. Sempre passa por isso. Nós às vezes entendemos que algumas decisões não valem a pena ser tomadas, porque nos colocam no lugar onde a gente perde o controle de tudo. Eu vou te falar uma parada e talvez isso vai incomodar um pouco, mas você sabia? Que delícia falar isso, que é tão bom. Você sabia que para viver o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você tem que perder é o controle? Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Meu lindo, se você quer ter uma vida normal, se você quer ter uma vida comum, se você quer ter uma vida normalzinho, de boa, a planilha vai dar certo, o organograma vai fechar, vai dar tudo bonitinho, sempre a conta fecha no final. Agora, se você quiser ter uma vida extraordinária, sobrenatural, aonde nada fecha a conta, ainda onde tudo é sobrenatural e diferente, você vai ter que aprender a perder o controle e dizer: Jesus, eu não entendo nada, eu não consigo compreender aonde o Senhor está me levando, mas eu sei que o Senhor está no controle, portanto pegue o controle e faça de acordo com aquilo que o Senhor quer. E aí então a gente descobre o extraordinário. Nós só não vivemos o extraordinário porque estamos agarrados no controle. Porque a gente diz: não, Jesus, não, eu estou sendo sábio. Mas existe outra coisa que você precisa saber. Normalmente o medo de decidir se veste de sabedoria para te defender do ônus da escolha. Você diz: eu não vou fazer isso porque eu sou prudente. Eu não vou fazer isso porque eu não quero colocar ninguém em perigo. Não, na verdade o que você só não quer é perder o controle e ter que confiar em Deus. Na verdade o que você não quer, assim, de verdade mesmo, é chegar no final do mês e precisar de um milagre. Na verdade o que você não quer de fato é ter que pedir oração por algo que não precisava, mas porque você deu um passo de fé, vai ter que ter fé até o final para ver realizar. Na verdade a sua medida de fé está tão pequena e atrofiada que você não quer ousar viver o sobrenatural, porque não acredita que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã, que o Deus que faz o milagre hoje tem o poder para fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até que Ele venha. Então decidir com sabedoria não é decidir com medo. Decidir com sabedoria é decidir com fé, ousadia e sabedoria. Olha, eu vou te falar uma coisa minha. Eu sou muito fofoqueiro. Eu vou falar da minha vida. Eu não sou fofoqueiro. Eu devo ser outra coisa que ainda não inventaram a palavra. Obrigado. Sou eu. Eu tenho 34 anos de idade. Tá vendo? O inimigo se levantou aqui agora, viram? Ainda? E gente, eu sei que vocês estão pensando, mas não parece? Fui cortar o cabelo essa semana. Os cabelos brancos estão ali. Coisa mais linda. A esposa disse que está lindo. Não é para rir, irmão, é para celebrar. Quando ela estiver gostando, ficarão ali. Aí a gente vai... Perdão, Jesus, estou entrando demais. Pessoal,
Mas eu tenho 34 anos hoje, e o que eu vivo hoje, eu não consigo me acostumar. Eu estou aqui pregando para vocês, falando de Jesus. São tanta gente que vê, tanta gente que assiste. É tão maravilhoso, sabe? É tão extraordinário. Mas não foi assim sempre. Aliás, a promessa não nasceu com isso. A promessa nasceu de uma forma muito difícil de aceitar. Deus não pintou a história inteira, Deus só pintou 10% da história. O ano era 2017 e a minha esposa engravidou do João. A gente estava muito feliz. Minha vida era uma vida normal, super comum. Eu trabalhava numa rádio, eu ganhava um salário por mês, era a minha segurança. Minha esposa trabalhava também, ganhava um outro salário e era a nossa segurança. E eu pregava em algumas igrejas, e aquilo era uma bênção de Deus sobre a nossa vida. As pessoas usavam ofertas às vezes não davam, e essa era a nossa realidade. Chegou um determinado momento que a gente foi pregar fora, fomos para os Estados Unidos pregar. E lá nesse lugar, o meu amigo, que hoje é como se fosse o avô dos meus filhos, falou para mim: rapaz, Deus colocou no meu coração para que vocês venham ter o João aqui. Não é sobre vocês, é sobre ele, é alguma palavra que Deus tem para ele. Aí eu prontamente, porque jamais estava preparado para ousar, eu disse: não, pastor, muito obrigado, não quero. Volto para o Brasil e vou fazer os exames com a Paula. Fazemos os exames, começamos o pré-natal. E estava tudo tão legal, porque já ia nascer no hospital que eu nasci. E estava tudo dentro do meu controle. Oh, como é bom controlar. Como é bom controlar, como é bom. Mas um dia eu estava dentro do meu carro dirigindo e o Espírito Santo falou comigo: eu não quero que o João nasça aí. Eu tenho um plano com ele. Irmão, eu sou um pouquinho crente. Comecei a chorar na hora e falei para Paula: amor, Deus está falando comigo que é para o João nascer lá. Aí a minha esposa falou o quê? Como? Não tinha um pinto para dar água. Eu trabalhava numa rádio onde eu precisava estar lá todo dia. E aí, irmão, eu fiz 3 provas com Deus. Eu falei: vou fazer uma prova com Deus então. Falei: amor, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos ligar para o pastor e para a pastora. Porque às vezes alguém diz: vem na minha casa, mas não é tão vem assim. Não é verdade? Não é assim? Todo mundo, mas é que você fala assim: vamos lá em casa. Aí você: tomara que não, Senhor Jesus, tem misericórdia. Às vezes é assim, não é verdade? Vamos marcar, tomara que não. Aí a gente ligou para ele. Primeiro ligamos para ele. Aí a gente falou assim: olha, nós estamos orando para quando a gente falou, eles começaram tudo a chorar. Eles falaram: vocês vão vir e tal. Começaram a comemorar. E eu tinha mais 2 provas com Deus. Qual que era a outra prova com Deus? Minha esposa estava de 36 semanas. Tinha que ir agora. Vamos ver qual é o prazo. 37. Faltava uma semana. Vamos fazer os exames. Os exames precisam sair até a data. Saiu a data. O exame saiu. Minha esposa foi. Só que agora restava uma coisa, uma decisão. Para eu ser homem, estar com meu filho, eu vou precisar pedir demissão da rádio que eu trabalho. E a única segurança que eu tinha era a rádio. Você entende? A gente era um casal novo e todo mundo dizendo que a gente estava tomando a pior decisão da nossa vida. E eu fui lá na rádio, sentei na mesa do meu diretor. Eu tinha um programa da 1h05 da tarde todos os dias chamado Louvor Maior. Eu disse: eu queria tanto que o senhor me demitisse, porque eu não tenho coragem de pedir a conta. E ele falou: então
eu vou te demitir. Nunca foi tão fácil. Eu queria que ele pelo menos fizesse um doce dizendo, não, fica. Mas ele falou, não, você vai sair então. Eu fui para os Estados Unidos e eu não tinha mais para onde voltar. Eu tinha só 10 mil reais, que era a minha saída da rádio, para pagar as contas e voltar. Lá nos Estados Unidos Deus nos deu tudo. Os pastores nos abençoaram e sabe do que eu não sabia? Eles estavam para se divorciar. E enquanto nós estávamos lá dentro da casa deles, o Senhor restaurou o casamento deles. Pastor Carlos e Pastora Lu, eu amo vocês. Vocês são a minha família e eu nunca na minha vida vou me esquecer o que vocês fizeram por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Nunca vou me esquecer. Aí eu falava para minha esposa, amor, eu estou sentindo o cheiro de uma coisa nova. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa nova. E isso era outubro, antes de ir para os Estados Unidos. Eu dizia, você está sentindo o cheiro, amor? E ela dizia, não, não estou. Eu falei, olha só, é um cheiro de algo novo. Isso era 2017. 2018 nós voltamos para o Brasil. Eu gravei a primeira série do YouTube, chamado Direção. E naquele mês de fevereiro de 2018, Deus mudou toda a nossa vida. E nunca mais as coisas foram iguais. O que eu quero dizer para você, meu lindo, é que vai ter um momento da sua vida que Deus vai te dar uma porta. Aí você acredita se você quiser, você recebe se você quiser, você crê se você quiser, não tem problema. Ah, David, eu não quero, eu quero viver assim para sempre. Então tá tudo bem, o problema é só seu mesmo, não tem problema. Mas vai ter um dia que Deus vai te mostrar uma porta, e essa porta vai ser extraordinária. Haverá uma colheita extraordinária. Mas para você entrar por essa porta, você vai ter que ter fé. Você vai ter que abrir mão da sua razão. Você vai ter que perder o controle com toda certeza. Mas você, se tiver sabedoria e ousadia no espírito e fé para viver, você entrará por essa porta. E essa porta vai mudar toda a sua história, toda a sua geração, toda a sua realidade. E no nome de Jesus, tudo aquilo que um dia alguém disse para você que se chamava milagre, vai se tornar parte da sua rotina. Você vai viver milagres de segunda a segunda, no nome de Jesus. E é por isso que as pessoas ficam chateadas comigo, porque é esperança demais. Mas eu tenho culpa se eu vivo isso. Eu tenho culpa se eu sei que Deus pode, porque vejo na prática. Eu tenho culpa se é isso que acontece na nossa casa, se é isso que acontece nas famílias, se é isso que eu vejo. Eu vejo todos os dias Deus curar, eu vejo todos os dias Deus abrir portas, mas eu vejo todos os dias covardes não entrarem por portas porque estão querendo permanecer com o controle na mão. Eu termino. 12 homens foram espiar a terra prometida. 12 voltaram. 10 estão dizendo a verdade, não estão mentindo. A cidade é fortificada, os gigantes habitam naquele lugar, somos como gafanhotos. Era tudo verdade, sim ou não? Sim, era verdade. Mas 2, Josué e Caleb, estão para além da realidade. Carregam dentro de si a promessa de Deus, carregam dentro de si uma palavra que ouviram através de Moisés. E o que eles dizem é diferente dos 10. Eles dizem: nós vamos subir e vamos possuir a terra. E sabe o que a multidão diz? Apedrejem eles.
Porque quem tem fé demais é apedrejado, porque quem acredita demais é perseguido. Mas eu não sei você, meu lindo, eu não quero ser apedrejado no meio daqueles que desistem. Eu quero ser apedrejado então no meio daqueles que seguem adiante para viver o plano sobrenatural de Deus sobre a história. Custe o que custar, se houver uma palavra de Deus, mesmo que a porta não seja tão bonita, mas o destino será extraordinário. Fala para quem está perto de você: esse ano não é o ano da planilha, é o ano do milagre. No dia que você aceitar abrir mão do controle da sua história e colocar na mão do Senhor e deixar Ele decidir por você, deixar a palavra dele ser o norte da sua caminhada, você vai entrar num período da história que talvez nunca ninguém na sua geração entrou. Nem avô, nem bisavô, nem pai, nem mãe nunca viveram. Mas essa porta estava lá há gerações. Mas até você chegar, nunca ninguém ousou viver o sobrenatural. Nunca ninguém ousou entregar o controle total da história. Mas agora em você será diferente. Aleluia! E eu quero declarar no nome de Jesus que esse é o ano aonde o sobrenatural de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A provisão vai cair como chuva abundante, e o favor vai ser derramado sobre você e sobre a sua casa. E aquilo que era ilógico vai ser chamado de milagre sobrenatural. E quando tudo passar, a loucura vai ser um testemunho do favor de Deus sobre você. Se a porta se abrir e Deus te chamar, corra por essa porta, que Ele já preparou a sua chegada. No nome de Jesus. Jesus, eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Jesus. Eu não estou falando só para os meus irmãos, eu estou falando para a minha casa, eu estou falando para o meu casamento, eu estou falando para o meu ministério, eu estou falando para a associação, eu estou falando para tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Não será normal, será sobrenatural, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você parou nesse vídeo pela pergunta, que não é a pergunta do vídeo, é a pergunta da sua existência, é a pergunta da nossa história. E eu quero te ajudar com uma direção clara de Deus, que vai fazer você terminar essa mensagem com certeza do que você precisa fazer. Não é uma receita, é uma palavra de Deus para você e para sua casa. Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não dói, não quebra o computador, muito menos o telefone. Você se inscreve também, tá? Se não, todo mundo é inscrito aqui? Deixa eu ver o sininho então. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo, compartilha. Faz essa mensagem chegar o mais longe possível.
que eu tenho certeza que vai ser bênção para milhares de pessoas. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o vídeo. Primeiro Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11, diz o seguinte: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que aqui ele venha. Amém. Eu já devo ter pregado sobre Davi umas 1000 vezes na minha vida. É um dos personagens bíblicos que eu sou apaixonado por conta das características que ele detém. Sabe, é o homem segundo o coração de Deus. É o homem que a Bíblia escancara não só os feitos, sabe, extraordinários, mas os seus pecados também. Os pecados de Davi são severos, são graves, de consequências graves. Mas ao mesmo tempo que revela os pecados, revela o grau de arrependimento, revela o coração de Davi, e revela também porque aquele homem era segundo o coração, a capacidade de se arrepender de verdade. Porque temos que convir que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de dizer desculpa. Não, arrepender-se é voltar atrás na decisão. Sabe, arrepender-se é humilhar-se, é reconhecer o erro publicamente quando necessário. Isso é arrependimento. Arrependimento, ele é genuíno, e é isso que move o coração de Deus para o perdão. Nós dizemos que nos arrependemos, mas às vezes permanecemos na prática. Então isso não é arrependimento. Arrependimento gera metanoia. Você arrepende e nunca mais faz, ou pelo menos nunca mais deixa de lutar contra aquilo. Mas por que, David, falar disso em um tema onde a pergunta é o que eu quero? E eu sei que você quer. Essa é a pergunta bilionária: qual é o meu propósito? Se eu abrir uma caixinha do Instagram de pergunta, nos primeiros 10 minutos, pelo menos umas 100 perguntas. Eu exagerei, não dá tudo isso, mas que se dê. Vai ser sobre propósito pelo menos uns 20%. Como descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito? Como saber se estou vivendo o meu propósito? Bom, essa é a pergunta que todo mundo deseja. Essa é a pergunta que todo mundo quer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você. Mas quantos aqui consideram que já descobriram o seu propósito de vida? Levante a mão. Quase ninguém. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos aqui lutam todos os dias para descobrir o seu propósito? Levante a mão. Então eu quero que você entenda, a partir de hoje você não vai lutar mais por isso. Nossa, que absurdo! É exatamente isso. Nós estamos vivendo uma vida baseada no amanhã, e estamos esquecendo do propósito de hoje. Nós estamos lastreando o nosso coração, criando expectativas no que iremos fazer quando a realidade mística do propósito for a nossa realidade genuína. Quer ver uma coisa? Todo mundo diz a mesma frase: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Nossa, que bonzinho. A pergunta é: por que não faz agora? Não, é porque só vou fazer se eu ganhar na Mega Sena. A pergunta é: por que não viver de maneira excelente agora? Não, porque eu só vou viver de maneira excelente, pleno, quando eu estiver vivendo o meu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. A vida não se vive na caça do propósito. A vida precisa ser vivida de propósito.
Enquanto você estiver correndo atrás do teu propósito, o teu propósito vai estar correndo de você. Agora, quando você começar a viver a sua vida de propósito, fazer o que é certo agora, o melhor agora, o excelente agora, o seu propósito vai correr atrás de você e ele vai te alcançar. David, você precisa explicar pela Bíblia. Vou explicar. O Davizinho, top, lindo, maravilhoso, ruivinho, maravilhoso, lindo, top. Estava onde? Onde que ele estava? Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele é rei de Israel, não é rei de Israel? Sim ou não? Não. Ele seria rei de Israel. Agora a pergunta é, ele sabia que ele ia ser rei de Israel enquanto estava cuidando das ovelhas? Ele acordou um dia de noite, de manhã cedo, e falou assim: nossa, eu vou ser o rei de Israel e a partir de agora não vou cuidar mais das ovelhas, eu vou começar a cuidar da minha túnica, da minha cutis, vou fazer um bom botox, vou colocar um preenchimento labial e vou ficar preparado porque agora eu tenho que ficar bonito, porque eu vou ser o rei de Israel. Um dia ele falou para os amigos dele, falou assim: um dia eu vou ser rei de Israel, aí vocês vão ver. Não, irmão, o Davi estava cuidando das ovelhas. Ele estava vivendo o propósito dele para aquele tempo. Posso te falar uma coisa, meu lindo? Assim como Deus, o propósito odeia os preguiçosos. Lindo, deixa eu te falar, Deus tem um grave problema com aqueles que são preguiçosos. Mas o propósito e a vida são exatamente iguais. Eles têm a agonia de gente que não se move, gente que não é excelente no que está fazendo agora, gente que está esperando o dia de amanhã para melhorar, gente que está esperando o dia de amanhã para ser o melhor naquilo que faz. Não, lindo, você só vai viver o seu propósito o dia que for o melhor no que você faz agora. O que você faz agora? Você faz café? Então, lindo, tem que ser o melhor café agora. Não quando eu fazer o curso de Cordon Bleu. Não, vai pro Google, vai pro YouTube, dobra o joelho e diz: Deus, me dá a receita do café. Eu quero fazer o melhor café da minha vida. Porque talvez alguém muito importante um dia pode experimentar o teu café, olhar para você e dizer: o que é isso? E aí o teu propósito pode te achar naquele dia. Sabe qual é a loucura de tudo? Davi não achou o propósito, o propósito achou. Eu vou falar uma coisa, eu não achei o meu propósito. O meu propósito me achou. Como assim, Davi? Sim, lindo, eu mirei em tudo. Eu queria ser piloto de avião, eu queria ser bombeiro, eu queria ser tudo, só não queria ser isso aqui. Só que interessante que isso aqui sempre foi o propósito de Deus comigo. Deus já sabia. Aí então, Davi, o que você fez para encontrar? Nada. Eu queria poder dizer para você: olha, se você acordar todos os dias 5 horas da manhã, tomar banho de água gelada. Que? Eu não sei que vocês estão indo. Ai, ai. Se você fazer isso, se você fazer aquilo, nossa, aí vai acontecer. Não fiz nada disso. Tenho dificuldade com 5 horas da manhã. É a mesma coisa que acordar morto para mim. Eu acordo morto, falecido. Se um dia se me encontrar às 5 horas da manhã, sabe, eu estou falecido, eu não estou ali. Só meu corpo vagando sobre a face da terra. Não. Foto, eu tiro foto. Porque não existe receita. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque nós estamos sendo colocados dentro de uma perseguição que não é justa. Nós estamos sendo inseridos em uma disputa que ela não é real. Ela é mística. A gente diz: o dia que eu encontrar o meu propósito eu vou ser feliz. O dia que eu fazer isso, que eu comprar a casa eu vou ser feliz. O dia que eu, sabe, que eu isso, que eu aquilo, que eu comprar o meu carro, que eu... Lindo, eu vou te falar uma coisa. O segredo da vida é ser contente com o que eu vivo agora. O segredo da vida é eu ser grato a Jesus com o que eu estou vivendo agora. Não é o que eu vou viver amanhã, é o que eu estou vivendo agora. Porque se eu for grato pelo que eu estou vivendo agora,
se eu for sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que eu estou vivendo agora, se eu ser excelente no que eu estou fazendo agora, pode acreditar. A Bíblia diz que Davi está no campo, cuidando das ovelhas. Ele era improvável para a função cujo qual Jessé tinha sido designado, Samuel tinha sido designado. Jessé jamais colocaria a expectativa no menininho Davi, porque ele é o mais novinho da casa. Sabe qual é a loucura? A gente está tentando conquistar a atenção dos outros, a gente está tentando provar para os outros que deu certo, a gente está vendendo uma imagem que deu certo. Quando a gente chega dentro de casa, nada daquilo é real. Está cheio de dublê de rico na geração de hoje. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha o meu carro. Aí todos os bobos ficam olhando e achando que aquilo é o propósito de vida. Lindo, aquilo ali é vazio. Aquilo ali só mostra que você tem dinheiro, não mostra que você é feliz. Aquilo ali mostra que você tem conta, ou um monte de conta. Eu quero que você desconstrua da tua cabeça, lindo. O segredo de viver o propósito não é a riqueza, é a paz. O segredo do propósito não é o recurso. O segredo de viver o propósito é a paz que excede todo entendimento, guardar o teu coração e a tua mente. Se você estiver buscando o propósito por conta da riqueza, é melhor se contentar com as propostas ao invés de lutar pelo propósito. Sabe qual é a questão? É que a gente luta pelo propósito, mas a gente aceita qualquer proposta. A gente diz que quer viver com excelência, mas a gente falha nos princípios mais básicos. A gente exige que o governo seja correto, mas a gente é corrupto no centavo. Você está entendendo? A gente terceiriza aquilo que são as nossas batalhas. Entenda, meu lindo, a luta para descobrir o propósito não tem que ser como o que eu vou viver amanhã, mas é o que eu preciso fazer agora. Davi só tinha uma missão: cuidar das ovelhas. Ele não estava tentando aparecer na janela do pai dizendo: "Ei, pai, I'm here. Se não der nenhum, estou aqui, hein?" Davi não precisou construir uma rede de network em Israel para chegar ao reinado. Ele nunca foi atrás. O propósito foi atrás dele e o achou. Só que quando o propósito chegou nele, ele estava trabalhando. A Bíblia reproduz a mesma história com Elias e Eliseu. Quando Elias encontrou Eliseu, a Bíblia diz que ele estava trabalhando. O que ele estava fazendo? Arando a terra. O propósito não encontrará os preguiçosos e os que vivem de maneira desordeira, sem excelência. O propósito só vai encontrar aqueles que estão sendo excelentes agora. A pergunta é: o que você está fazendo agora? Talvez você ache pouco, talvez você ache pequeno, mas é nesses pequenos detalhes que o treinamento está acontecendo para a realização do teu propósito. Quer ver uma coisa interessante que a gente esquece? O Davi estava cuidando de ovelhas. Nossa, que função simples. Pois é, mas Davi tinha que, no secreto, sem ninguém ver, proteger as ovelhas. Ele era bom. A Bíblia diz que ele matou o urso, matou o lobo, matou o leão. Como assim, David? Mas isso não é uma história que todo mundo conta. Claro, porque é o bastidor. Só que quando ele viu o gigante pela primeira vez, enquanto todo um exército estava morrendo de medo, ele olhou para o gigante e falou assim: "É ele? Vocês estão com medo dele?" Aí você assim: fala macho. Se ele vê você, eu não estou entendendo, gente. Vocês estão com medo desse rapaz aqui que tem 1 centímetro a mais do que nós? É que vocês não estão entendendo o bastidor, ou aquilo que talvez alguém vai dizer que era improdutivo, não era de alta realização, não tinha status, não valia de nada. Lindo foi o treinamento para o Davi, porque antes dele derrotar um gigante, antes dele ser o rei de uma nação poderosa como Israel, antes dele comandar um exército forte que não perdeu uma guerra enquanto ele era rei, ele derrotou no secreto
Então, eu preciso dizer uma coisa muito simples para você. A gente vai consertar a ótica. Porque se eu não tivesse entendido isso, talvez eu poderia estar dizendo para você algumas coisas desafiadoras. Colocar metas para você. Olha, você vai ter que fazer isso. Leia a Bíblia todos os dias. Acorde. E sabe, um manual de regras. E eu ia te fazer uma promessa. Se você fazer isso, aquilo outro, você vai conseguir. Mas aí eu estaria mentindo. Aí a pergunta que alguém diz: David, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, pelo contrário, você tem que fazer tudo, mas com a expectativa correta, com o coração correto, porque senão você nunca vai ser satisfeito. Você sempre estará esperando o próximo dia, você sempre estará esperando a próxima oportunidade, e aquilo nunca vai acontecer. Eu vou te contar um negócio. Eu converso muito isso com a minha esposa. Às vezes a gente vive umas coisas que são muito maneiras e que não é a nossa realidade, não foi a nossa preparação. A gente não foi preparado para algumas coisas, sabe? E a gente vive por misericórdia de Deus. Graça, pura graça. Mas eu vou te contar uma coisa engraçada. A gente tem que desejar as novas estações, mas temos que aprender a discernir e curtir a estação que a gente está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, olha, David, eu quero a primavera, mas eu estou no outono. Curte o outono tem paisagens lindas. Curte o inverno, tem roupa que só dá para usar no inverno. Curte as estações, cada estação tem as suas lições e as suas histórias, as suas peculiaridades. Se a gente ficar sempre mirando no próximo passo, a gente esquece de olhar para o passo de agora e tropeça. Mas deixa eu te dizer uma coisa engraçada. Eu e a minha esposa, a Paulinha, quando nós casamos, quando a gente foi casar, eu precisava alugar um lugar para a gente morar. E eu vou te dizer como foi. Aí você acredita se você quiser. Se você não quiser, o problema é seu. Um dia eu estava no meu avô. Eu vou contar exatamente como aconteceu. E eu estava desesperado. O casamento estava próximo e eu não encontrei um lugar para morar. Um dia eu estou no meu avô e eu falo pro vovô: eu preciso que Deus me mostre o lugar onde eu vou morar. Eu estou preocupado, eu não sei aonde vai ser. E meu avô falou assim para mim: ô filho, você tem que orar e pedir direção para o Senhor. Eu falei: vô, mas eu estou pedindo. Aí o meu avô falou: então ele vai responder, espera. Eu falei: amém. Almocei na casa do meu avô e da minha avó, que é uma comida maravilhosa. Saí satisfeito dali, entrei no carro, estava dentro do meu Fiat Uno 2001. O Fiat Uno 2001, para quem não entende nada de carro, é o que a gente chama de peidãozinho. O 2003, ninguém vai entender nada, mas eu preciso explicar. O 2003 era o Fire. O motorzinho já era... E era econômico. O 2001 era o peidãozinho, era... E gastava muito. Mas ele era lindo, branquinho, passava pretinho na roda. Quando eu tiver um carro bom, eu vou ser caprichoso. Não, lindo, se você não for caprichoso com o que você tem agora, você vai ser extremamente relaxado com o que vai vir ou nunca vai nem chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava no meu ninho, entrei no carro e o Espírito Santo falou comigo: vou te mostrar onde você vai morar. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei: aonde? O Espírito Santo começou a conversar comigo: vai reto. Eu saí da casa do meu avô como um louco. Tô reto. E agora, Senhor? Segue reto. Lá em Joinville a gente diz: toda a vida reto. Você não vai entender. Aí o Senhor falou comigo: entra à esquerda. Como diz a minha mãe, por essa luz que brilha. Eu entrei à esquerda. E o Senhor disse: a próxima direita vai até o final da rua, que você vai chegar na frente da tua casa. E eu cheguei na frente de um apartamento verdinho, que tinha várias janelinhas e parecia a Vila do Chaves. E o Senhor falou no meu coração: é aqui. Tinha um telefone na frente, 9120. Eu não vou falar o resto, senão todo mundo vai ligar do Brasil para esse homem. Eu peguei o telefone, liguei: oi, eu tô aqui na frente.
e eu quero saber se tem um apartamento para alugar. Ele falou: tem um, que é novinho e nunca ninguém morou dentro. Quanto é o aluguel? R$320. Fiz a conta, sobe um, tira dois, tira três, quatro, sobe, tira um cachorro quente por mês, vai, pizza. Falei, eu quero ver. Fui buscar o meu avô. Fui lá na casa, falei, vô, Deus falou comigo, eu sei onde eu vou morar. O vô falou, então vamos lá ver. Cheguei lá, o nome do proprietário era Edilson. Edilson me mostrou um apartamento branquinho, tinha uma parede verde no fundo, feia, mas era... Aí tinha uma parede assim, eu falei, tem como colocar um ar-condicionado? Porque o sonho da minha vida era ter um ar-condicionado em casa, no meu quarto. Eu achava muito de rico aquilo. E aí ele falou, olhou pra mim, olhou pro Uno, não botou muita fé. Ele falou, não, eu faço buraco, você traz o ar. A conta de luz dava R$200. O aluguel era 320, ninguém entendia nada. A Celeste, que é a distribuidora de energia, chegava na frente do apartamento e dizia, tadinho, erraram na conta do menino. Mas tudo bem. Por que eu estou te contando isso? Porque 2 dias antes de a gente casar, eu peguei a chave do apartamento. Eu tinha um colchão, que foi o colchão da minha mãe, que eu coloquei lá. E eu dormi 2 dias lá sem a minha esposa, só porque eu estava muito feliz. Eu estava tão feliz que eu chorava lá dentro. Eu dizia, Deus, se um dia eu imaginei que eu ia ter um ar-condicionado no meu quarto, se um dia eu imaginei que eu ia casar com uma mulher maravilhosa e ia morar tão bem, porque eu sabia que tinham casas maiores, eu sabia que tinham casas muito maiores, mas aquilo era a minha realidade agora. E se é o que eu tenho para viver agora, Deus, obrigado. Eu não vou esperar chegar amanhã para ser feliz. Eu vou ser feliz com aquilo que o Senhor me deu agora. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Qual é o teu propósito de agora? O que você faz agora? Qual é o seu trabalho? Aonde você mora? O carro que você anda? Posso dar um conselho para você, meu lindo? Não espere o que virá para você ser feliz. Seja feliz com aquilo que já veio, com aquilo que já está nas tuas mãos, com o lugar aonde você trabalha, a casa onde você vive, o carro que você anda. Por mais simples que possa ser, é o que você tem agora. E se você não entender isso, você nunca estará preparado para viver uma nova estação, porque só se vive uma nova estação quando a estação presente acaba, e ela só acaba quando ela é vivida de maneira completa. Portanto, não se apegue ao que você vai ter, o que você vai fazer, aonde você vai trabalhar. Não, se apegue com o agora e seja grato e seja feliz. Sabe por quê? Porque quando a gente conserta a ordem da vida, a vida conserta a ordem da nossa história. A gente vai viver escondido às vezes. Talvez ninguém vai acreditar. Quem poderia dizer que um menino de Joinville iria pregar para milhares de pessoas? Ninguém. Quem poderia dizer que Davi seria o rei de Israel? Ninguém. Ele estava no campo. Quem diria que você estaria ouvindo essa mensagem agora? Mas você está aqui. Então, pare de correr atrás do teu propósito e deixe o teu propósito encontrar você. Ah, Jesus, é muito doido isso, Senhor. Porque a vida passa rápido demais. E aquilo que um dia foi absurdo, de repente pode se tornar normal. Aquilo que um dia era inatingível se torna comum. Mas um dia, Senhor, o comum se tornou extraordinário. Jesus, eu quero que a minha geração entenda
que o segredo para a vida e para a eternidade não mora no amanhã, mora no agora. Que a batalha tem que ser pelo hoje, que a vida tem que ser vivida na plenitude da excelência agora. Jesus, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não vou esperar o amanhã. O que eu posso fazer agora? Jesus, eu quero ser excelente no meu próximo trabalho, mas agora eu quero ser também. Aonde o Senhor me colocar, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou viver de maneira desordeira, eu vou viver de propósito, para encontrar o propósito, ou melhor, ser achado por Ele. Amém.